seu assento. Muito boa noite, a Shalom do Mestre esteja contigo, com a tua casa, com a tua família e quem está nos acompanhando através das redes sociais, Instagram, YouTube também. Sejam bem-vindos, welcome. Amém? Vamos de palavra? Abram suas Bíblias, livro de... Deixa eu abrir logo aqui. Atos dos Apóstolos. (20) é o capítulo e o versículo 4. Amém? E acompanhou até a Ásia, Sópatro, de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Efésios 6, 21 e 22. Amém? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Segunda Timóteo 4. Do 1 em diante. Quem achou? Então vamos, embora. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos amontoarão para si doutores ou mestre conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade
voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, amando as coisas do mundo, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfesos. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Até aí. Vamos orar? Pai, obrigado. Essa é a tua palavra. E eu te dou glórias e te exalto. O Senhor tem nos confiado nesses dias uma palavra muito tremenda, poderosa, fresca. E nós não somos dignos nem merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro. E nos pôs de pé. Aqui está, nessa igreja, todo o corpo de membresia que tem sede e tem fome de ouvir uma palavra que gere impulso, que gere transformação, direcionamento, e que mantenha-os aquecidos, firmes, fiéis e convictos. E meu pedido é que o Senhor nessa noite manifeste de algo sobrenatural. Um entendimento maravilhoso venha se apossar da nossa mente. E que possamos, ao término desse culto, sairmos daqui pulsando, regozijado, em um nível pouco vivido em nossas vidas. Como aqueles dias que o Senhor separa um povo específico para entregar algo particular. Se esse for o dia, nós que somos o teu povo estamos aqui sensíveis. Fala tudo conforme o teu querer. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu suma, que o Senhor apareça. Seja exaltado em tudo, em cada detalhe, porque só o Senhor é digno de receber toda adoração, toda exaltação.
Obrigado, amado Jesus, e obrigado, Espírito Santo, porque tem nos mantido erguidos, fiéis, comprometidos, guardadores dos princípios e propósitos. Obrigado. Guarde todos e manifeste da tua glória na vida de todos nós. Que essa mesma graça alcance todos aqueles que estão nos seus lares, que porventura, ou qualquer que tenha sido o motivo, não puderam estar aqui. Alcance-os também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaudimos a Jesus. Primeira Coríntios 2, 4. Só para dar mais um tempero naquilo que nós vamos adentrar. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Dê graças a Deus. O tema da mensagem: colunas invisíveis. Colunas invisíveis. Lendo a santa e gloriosa palavra do Senhor, constantemente nós nos deparamos com alguns personagens que não são muito citados no âmbito de feituras, no âmbito de exposição de milagres, de prodígios, de maravilhas. E um desses grandes personagens chama-se Tíquico. Quem aqui já conhecia a história dele? Levanta a mão. Mas conhecia porque ficou curioso, ou conhecia porque folheou a Bíblia um dia e apareceu esse nome estranho? Já reparou? Esse homem, ele é uma espécie de uperete. E o que é uperete? Eu também fui buscar saber. São os remadores que ficam até o final. Uperetes são aqueles homens que naqueles navios, nas galés, que eram aqueles navios grandes, porém, quando não tinham vento para soprar, eles ficavam lá naquele subsolo escuro, úmido, fédido, porque eles não podiam sair. Eles ficavam remando ali embaixo. E eles tinham que ter duas coisas: harmonia e sincronia, porque senão o navio não conseguia chegar no objetivo. E eles não podiam parar de remar. Você consegue imaginar alguém lá embaixo pedindo que viesse um vento, implorando para que as velas pudessem, para poder amenizar um pouco? Se não tinha vento, tinha morte. Se não tinha vento, tinha sofrimento. Se não tinha vento, já tinha que deixar um turno separado para trocar. E centenas de milhares de homens perderam suas vidas com o único objetivo de fazer o navio chegar no seu destino. Milhares de homens, coordenados na sua grande maioria de vez
por um capitão e por alguém que está com a luneta vislumbrando se está perto. Uma grande quantidade de homens fazendo uma engrenagem funcionar. Ninguém nem sabia quem eram eles. A maioria deles morreram e ninguém nem soube que o navio chegou em tal lugar porque alguém remou até o final. São as colunas invisíveis. Tíquico é um desses. É um homem que ele vem ser citado na Bíblia, em algumas passagens, em alguns livros, de forma especial. Nós vamos ver aqui que ele vai ser citado em Efésios, 6:21, em Colossenses, Timóteo, Tito. Então a Bíblia ela vai citar em alguns momentos algumas características do ofício e da missão. Alguns historiadores fazem algum tipo de ligação e comparação a Tíquico com aqueles 70 discípulos que Jesus mandou ir evangelizar, que está ali listado em Lucas 10. Só que isso são apenas suposições, porque de prova evidencial não tem nada disso. Então, quando se vai falar com historiadores que têm um pouco mais de influência acerca de pesquisa e de busca, vai ver que Tíquico é mais um desses homens que em um dia de culto ou em um dia de evangelismo, a graça de Deus se manifestou e ele foi alcançado por Jesus. Assim como eu, como você, que um dia veio assistir um culto e no meio do culto a palavra nos tocou. No decorrer da mensagem, aquilo foi nos cortando e nos conduzindo a uma decisão de sermos moldados e mudados pelo Senhor. Tíquico é alguém que vai começar a ter o seu nome escrito na história de Paulo. Porque às vezes Deus vai te levantar em dias específicos para ser apenas colaborador de algo ou de alguém. Teu nome não vai ser citado nas exposições grandiosas, porque você é coluna, e coluna sustenta algo ou alguém. Coluna é aquele tipo de gente que ninguém está vendo, a palavra está queimando, está transformando, mas só está ocorrendo isso porque tem coluna intercedendo, tem jejum acontecendo, tem lágrimas antes do culto, tem pessoas pagando preço para que assim todo o ambiente do culto seja tomado, seja tocado e haja uma manifestação da glória de Deus. Pessoas invisíveis ao radar, mas de total e fundamental importância nas esferas espirituais. Na maioria das vezes o diabo tem mais raiva dessas colunas do que está pregando. Tem mais raiva porque enquanto alguém está pregando, tem alguém intercedendo, tem alguém ali dizendo: Deus faz mais, Deus manifesta mais, Deus faz. Num caso de Tíquico, Paulo ele faz algumas recomendações, e eu fiz questão de ler aquilo que foi a carta, segundo relatos, de despedida de Paulo. Paulo ele está vendo que está se aproximando o seu momento dele ser transformado em mártir. E com isso, ele manda uma carta e ele manda convocar a Timóteo, seu filho amado. E nesse tempo, Timóteo, ele era o pastor da igreja em Éfeso. Então, nesse momento, ele começa a passar algumas diretrizes, ele começa a passar algumas informações muito importantes. Por exemplo, tem 3 coisas que são muito importantes na vida de Tíquico, que eu vou citar e relacionar para vocês aqui. Primeiro, ele era amigo fiel.
Segundo, um excelente ministro do Evangelho. E o terceiro, que não é menos importante, talvez o mais importante, ele era cooperador do apóstolo Paulo. Ele era um cooperador que entendia o seu posto de colocação. Ele entendia que para o barco ou o navio andar, tinha que ter alguém lá embaixo, remando. E aí vem de antemão, logo uma análise. O que seria da igreja sem o corpo de obreiros, sem o corpo de diáconos, sem o corpo de pessoas que estão em cada uma das suas missões e atribuições, que são as funções que são distribuídas no corpo de Cristo, para que o organograma do culto possa fluir. Você já parou para imaginar? Você chegou, está tudo limpinho, tudo organizado, vai no banheiro, tudo organizado, sai da igreja, não tem uma preocupação em entrar nos banheiros e recolher os lixos. Por quê? Porque tem obreiro, tem Tíquico. Tem um monte de Tíquico aqui escondido, fazendo o que tem que ser feito. E todo Tíquico, quando entra na missão, ele tem que compreender que ele pode morrer a qualquer momento em meio à missão. Mas o importante não é a morte, o importante é cumprir o ofício. O importante não é a morte, porque para o mundo já morremos há muito tempo. O importante é que para o culto acontecer, almas serem influenciadas e o propósito de Deus ser totalmente coeso, pessoas têm que serem sacrificadas. Sempre foi assim. Paulo está dizendo, eu estou pertinho de ir. Eu estou perto de ir, mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque no decorrer das minhas prisões, pessoas surgiram. No decorrer das nossas guerras, pessoas começaram a disseminar coisas, assuntos. E se eu prego a sã doutrina e chega alguém que retira a obrigatoriedade de você sacrificar jejum, sacrificar santidade, sacrificar unicidade, e você aceita, por que você vai continuar seguindo um modelo que exige de você mais santidade, exige de você mais se aproximar do trono da graça? De repente chegam os falsos mestres, os falsos doutores, e dizem assim, ei, não precisa nada disso, acorda a senhora ali para ela não dormir. Isso, toda vez que você vê alguém dormindo do seu lado, diz assim, o apóstolo pediu para te acordar. Fale no ouvido para o irmão do lado não ouvir, entendeu? Disfarçado, e fala, acorde, acorde. Enfim, quando nós estamos vendo Paulo, essa é a terceira viagem missionária de Paulo, e Paulo ele está preso. E estando preso, ele não é um preso qualquer, ele tem alguns tipos de regalias, por tudo que tinha construído e consolidado no decorrer da sua vida. Ele estava preso, mas era um preso que podia receber visitas, né? Visitas essas das quais, inclusive, quem está lá com ele nesse tempo é o próprio Lucas, está com ele. E o que é que Lucas está fazendo lá? Não sabemos. Lucas era o quê? E ele diz assim, eu comecei a sentir frio aqui dentro. Meu tempo está chegando. Eu já não sinto mais aquele vigor. Eu já não tenho mais aquela disposição que eu tinha. E eu preciso, antes da minha partida, que o meu dizendo, eu preciso passar ainda algum após eu ser conduzido. Mas não é qualquer pessoa que pode ficar substituindo alguém.
de tamanha e fundamental importância. Eu vou mandar uma coluna. Coluna essa que está sempre em alguns lugares. Certa vez, uma fome, uma necessidade invadiu a igreja de Jerusalém. E nesse tempo, Paulo enviou cartas às comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo e começou a arrecadar recursos, começou a arrecadar donativos. E quem foi o responsável de fazer essa contabilidade? Aquele que é amigo fiel, aquele que exerce o que tem que exercer, sem usurpar do direito, sem misturar as coisas, ser amigo fiel, cumpridor, sendo o ministro do evangelho, e ver que está sendo conduzido para o sofrimento e para a morte, e continuar produzindo as mesmas bem-aventuranças. Se coloque no lugar desses homens por algum momento. Se coloque no lugar dessas mulheres de Deus que nós lemos as histórias, nos momentos que melhor, caminhando para muito mais verdade, muito mais influência, muito mais obediência à palavra de Deus. Isso confunde a multidão porque quem está de fora está dizendo, ele não vai aguentar mais, ele não vai suportar mais, é muita luta, é muita guerra, é muita aflição, e no outro dia se depara com a pessoa e fala, e aí? Estou mais forte do que ontem, estou mais firme do que estive, mas você vai acabar morrendo. Eu fui chamado para isso, eu sou coluna. Tem as colunas visíveis, são aquelas que todo mundo vai ver, vai passar na TV, vai passar em um monte de lugar. São soldados que vão estar debaixo de uma responsabilidade, atuando com a defesa do evangelho em lugares específicos. Tem colunas visíveis que estão no governo, tem colunas visíveis que estão nos hospitais, tem colunas visíveis que estão na delegacia, ocupando postos, cargos de destaque, para poder também, na hora que o evangelho precise, essas pessoas deem um bom testemunho. Você vai ver colunas visíveis sendo juízes que têm cargo de ofício aqui na terra, mas na hora que precisar cumprir o ofício de cunho celestial, imediatamente diz, eu sou remador. Abre mão dos cargos, abre mão dos estudos, dos talentos, abre mão de tudo para cumprir aquilo que o seu Senhor o designou. Tem gente nas esferas governamentais que estão lá e não se corrompem, você acredita? Assim como tem em cada lugar aqueles que Deus guarda, e Deus levantou nesses dias para serem instrumentos de proteção, para serem instrumentos que venham guardar a igreja e perseverarem na sã doutrina bíblica cristã. Esses dias, observem que existem muitos shows acontecendo, shows de cunho totalmente satanista. Quem tem acompanhado? Há uma manifestação clara, pública. Satanás, ele falou, agora para receber a próxima distribuição de riqueza, vai ter que falar publicamente quem é o seu Deus. Não entendeu? Tem muitos artistas que por muitos anos eram adorados, mas ninguém sabia quem estava por trás, quem era o patrão deles. E agora, nesses dias, Satanás, Lúcifer, está obrigando eles a fazerem demonstração pública de amor, senão não vai receber o próximo nível de distribuição. É assim que está acontecendo. Um cantor aqui conhecido, ele fez muito até seguido por um monte de crente. Eu estava vendo, por sinal, o sobrenome dele é Safadão. Eu vi Jaqueline seguindo. Vou dizer mais, eu vi uma galera seguindo. Eu vou dizer Jaqueline porque é evangelista, é do altar, tem que tomar vergonha. Vi uma galera, inclusive eu deixei de seguir ela. E eu sou assim. O senhor deixou de seguir Jaqueline? Por quê? Porque ela está seguindo pessoas que não geram influência nem impacto de cunho celestial. E outra coisa, foi ministrado através de uma adoração,
que nós não somos daqui, estamos aqui. E que tipo de influência nós estamos exercendo aqui? O que foi que Paulo falou ali nessa versão que nós estávamos lendo? Os meus dias estão chegando, tome cuidado porque existem agora os falsos profetas, existem aqueles que vão diminuir o peso do sacrifício de Jesus e vai trazer imoralidade. É uma besteira. Besteira o quê? O que é besteira? Besteira você ir para o inferno, é? Você apoiar, seguir. Quem segue está fazendo alguma coisa nas esferas espirituais, ou só eu penso assim? Se eu sigo a pastora Simone, ela acredita nos mesmos ideais, princípios e propósitos que eu acredito, e tendo similaridade, eu digo, eu vou seguir ela, porque ela defende esses mesmos princípios e verdades que eu acredito, eu vou e sigo. Agora, quando um cristão segue um cidadão desse, que até o linguajar é para produzir safadeza, e tem um cristão seguindo, qual é a desculpa que você utiliza, ô abençoado? Qual a desculpa que você tem para seguir um mundano? É porque algum dia você viu ele em algum culto, disfarçando, porque gosta? Porque tem um monte desses artistas, que agora o povo cristão vai fazer cultos na casa deles, e você pensa que o cristão vai fazer culto na casa deles para poder convertê-los? Não, é para poder sair na mídia, o like. E é o culto que não gerou nada. Só que os crentinhos querem visibilidade. Aí vai nesse lugar. Você viu o que aconteceu? Fulana foi na casa de evangelizar. Paulo preso estava, e toda vez que saía, o argumento era o mesmo. Toda vez que tomava chibatada, o argumento é o mesmo. Está na prisão, um monte de bandido na prisão. Está vendo eles, por terem pregado o evangelho, totalmente com as costas arrebentadas. De repente eles estão cantando, adorando a Deus. Como é que os bandidos não vão ficar doidos com isso? Porque eles estão ali, porque sabem o motivo pelo qual estavam encarcerados. Porque quem comete crime sabe, quem rouba sabe, quem engana sabe, dá uma de bonzinho, mas sabe por dentro, carrega a mácula da culpa. Agora Paulo, ele está lá, eles vão adorar a Deus. Vamos começar o nosso culto racional. O que é o culto racional? É aquele que eu não olho para as minhas feridas, eu olho para o princípio, para o autor e consumador da minha fé. Hoje eu não vou conseguir adorar porque eu estou triste. Não, hoje eu vou adorar até a tristeza sair. Está tudo dolorido em mim, eu vou adorar até a dor sumir. E se não sumir, eu vou adorar também. Então, por muito tempo, o diabo lutou para criar essa fragilidade na sociedade. Crentes interesseiros, que só estão na igreja se a campanha for forte. Crentes obstinados por visibilidade de alguns que têm a capacidade, ainda que por vidência mágica satanista, de revelar um CPF. Esses é homem de Deus, filho de Maria. Eu estou vendo a rua, aí todo mundo vê tudo. E é o povo cristão que não consegue ser bereano, ou então não consegue questionar. Quando alguém chega perto e fala: ô vaso, tem um manto acontecendo, e eu estou vendo um rolo desenrolando. Que rolo? Diga o rolo, o nome do rolo, o que é que vai acontecer? Deus não me mostra tudo. Então não foi Deus que falou. Deus é exato, Deus é perfeito, Deus não é de brincadeira. É um monte de gente boba.
rodando com ações carnais. Ainda vem um monte de idiota dizendo assim: não julgue. Não julgue o quê? Rodar. O que é que tem benefício para a igreja? Rodar. Que transformação gera um roda-roda? Ou melhor, que transformação tem essa palhaçada de revelar um CPF? Tu não sabe tua merda de teu CPF, não? Tu não sabe tua identidade? Tem que vir um idiota lá do inferno dizer o CPF número, identidade número. Ao invés da gente dedicar tempo a salvar as almas, a gente tem que responder a interrogação do povo que não acredita mais em Deus por causa da gente. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem um monte de pilantra, vestido de homem de Deus, vestida de mulher de Deus, não tem compostura, não tem ética, não tem moral, não querem sacrificar, buscar, jejuar, interceder, fazer o que os primórdios faziam para se aproximar do trono da graça. Querem uma graça imediatista, querem uma salvação instantânea, querem uma revolução sem terem pago o preço. Como? Os cultos não são legais quando as palavras são duras. As igrejas que superlotam são as que não falam de salvação, de santidade, de arrependimento e de condenação e de inferno. Que as que falarem de inferno, de arrependa-se, saia da mentira, do engano, da prostituição. E de forma especial aqui nessa noite, da pedofilia. Se Deus mandou falar, que tem algum satanazinho aí guardado, já sai logo, viu? Nós somos inimigos dos imorais. Nós somos inimigos dos pervertidos. Nós somos inimigos, sim. Essa é uma verdade. Somos inimigos dos mentirosos, dos enganadores, dos adúlteros. Por quê? Porque Jesus é. Eu não sou amigo do mundo, eu não quero amizade com o mundo, e não quero nada que tenha no mundo que possa me contaminar e invalidar tudo que nós estamos fazendo. Era isso que Paulo fazia. Eu só estou narrando como ele narrava, o que ele fazia em exposição pública. Eu estava falando com uma pastora. Nós vivemos um tempo de maior safadeza, porque desenvolvemos no meio da sociedade uma igreja que prospera para benefício próprio. Desenvolvemos no meio da sociedade uma igreja que quer medir força com o mundo. Uma igreja que quer estar nos lugares onde o mundo está. Uma igreja que pega as festas pagãs, trazem para dentro da igreja para perverter os bons costumes. E aí, quando eu vejo alguns que têm 1 milhão de seguidores em redes sociais, eu falando, eu não gero tanta influência, mesmo porque a verdade influencia pouco. A mentira convence uma multidão rapidamente. Um cidadão falando acerca do Natal, porque o Natal representa o nascimento de Jesus. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Só que é mais bonitinho, né? A gente falar isso, porque dentro tem alguém com saudade carnal de usufruir dos benefícios que o mundo tem. E aí quando fala que não pode comemorar, aí vem uma enxurrada de gente descarada, diz assim: mas eu até gosto da árvore, eu monto a árvore na minha casa, mas na minha casa não representa nada. Nada vezes nada é igual o quê, idiota? Se não representa nada, para que tu montou essa porcaria? Tu montou porque tu acredita.
no que ela representa e está tirando onda com a cara dos crentes que não aceitam. É melhor fazer e bater de frente com Deus e estar bem com o mundo? Ou não fazer e o mundo nos odiar? Porque está escrito, é mistério que isso aconteça, o mundo vai nos odiar. O mundo que se fala e se refere são aqueles que não querem permitir a graça de Deus de transformar seu caráter, sua vida. Estamos repetindo pregação porque o povo sai da igreja e já esqueceu. Estamos o tempo todo dizendo: arrependa-se, arrependa-se. Certo dia eu fiz uns testes e eu perguntei para algumas pessoas qual foi a palavra do domingo passado. Eu me lembro. Foi... Diz aí. Mas se for para eu falar, para que eu estou te perguntando? Sabe? Até nisso quer dar uma de bandido, de malandro. Eu não lembro, pastor. Minha mente, quando eu saí da igreja, eu não lembrei nem quem eu sou mais. Fala a verdade para alcançar graça, favor e misericórdia de Deus. Não dizer, eu me lembro, foi bênção demais. Foi maravilhosa. Foi, mas foi o que mesmo? Não, foi até a pastora que pregou, sim, mas pregou sobre o quê? Quais foram as mensagens claves que geraram em você influência, arrependimento e transformação? Bem, eu não me lembro, então não valeu para você a palavra. A palavra vale para quem é moído, tratado, limpo por ela. Porque senão o evangelho ele deixou de ser poder. E quando o evangelho ele é atraído para as feituras, os milagres vão ser eliminados do meio da igreja. Feituras é você buscar para Deus fazer, adorar para Deus fazer. E Deus quer que você o adore, independente se ele vai fazer ou não. Se ele fizer, é um benefício. Mara falou acerca do dízimo, brilhantemente por sinal. Louvado seja Deus. Como é que Deus consegue administrar 10% e governar a terra, Mara? Como é que Deus consegue administrar 10% e governar a terra? A gente com 90% não governa nem a nossa casa direito. E ainda questiona. Nós estamos em uma etapa que esses assuntos de dízimo, oferta, não era nem mais para se falar nas igrejas. Era para o povo, conhecendo o seu papel no corpo de Cristo, de livre e espontânea vontade, já chegasse sem ninguém falar nada. Eu ainda verei esse dia, que não vai ter mais esse momento. Quando o povo ouvir o louvor agitado, já sabe que é dízimo e oferta. Já vão vir, já dançando, bailando, glorificando a Deus. Sem ninguém vir aqui falar assim, você tem que fazer. É o que está escrito na Bíblia. Aí eu falando com a pastora, no meu tempo, se eu quisesse sair, eu tinha que trabalhar uma semana antes, 15 dias antes, para sair com a namoradinha, para pagar alguma coisa. Eu falei para a pastora que hoje é o seguinte: os pais criaram filhos tão sem vergonhas, que o filho, ele não trabalha, porque ele não pode trabalhar, só depois que concluir a faculdade, para não prejudicar os estudos, para ele dedicar mais tempo. Aí o menino arruma uma namorada, esse cidadão, dia dos namorados, sabe quem dá o dinheiro do presente? O cara vai sair com a nega, papai, me arrume R$100, porque você com meu namorado. Quer mais? Quer mais? Para evitar os perigos da rua, traz para o seu quarto.
porque está muito violento. Eu já ouvi dezenas, já atendi dezenas. Para evitar o risco da rua, eu acho melhor eles ficarem dentro de casa. Faz a casa de bordel. Essa é uma verdade. E você que permite seu filho trazer namorada para dentro de casa, para transar dentro de casa, você é descarado. E você, mãe, que deixa sua filha levar o namoradinho para dentro de casa, você... É normal, as coisas mudaram. Mudou não. Não mudou não, céu continua sendo céu. Inferno continua sendo inferno. E no final de tudo, quem faz a vontade de Deus vai para o céu. E quem faz a vontade do diabo vai para o inferno. É assim que funciona, sem arrodeio. Tíquico, ele gera uma influência bíblica em 5 livros. E ninguém nunca ouviu uma pregação de Tíquico. Ninguém nunca ouviu uma pregação dele, Felipe. Mas é o cara que administrava os recursos que iam servir as igrejas. É o cara que Paulo diz assim: meu amigo fiel, meu remador mais importante. É quem pode substituir qualquer pessoa em qualquer igreja e continuar produzindo os mesmos resultados. Certa vez, meu enteado, ele arrumou uma namorada. Estão em Portugal hoje, estão bênção, instrumentos. Deus tem algo poderoso a fazer na vida dele, da noiva. Mas ele chegou lá em casa com a namorada. E aí eu vi demorando muito. Eu me preocupei. Aí eu fiquei cismado. Eu falei: e aí, Bruno? Beleza? Ele: beleza. Eu falei: não tá tarde para a menina ir embora não, velho? Falou: não, eu ia até falar contigo. Eu falei: falar o quê? Não, eu quero para ela dormir aqui. Eu falei: dormir? Você é maluco? Não. Inclusive eu quero logo falar um negócio com ela e com você. Tudo bem? Tudo. Então. Aí chamei e falei: filha, senta aqui. Vou lhe falar um negócio. Eu falei com ela: ó. Eu prego a palavra de Deus. E eu estou lá no altar o tempo todo falando dessa palavra. E eu não permito libertinagem. E a gente está sacrificando para poder ver a obra de Deus avançar. E não tem como sacrificar sem ser exemplo. E ver resultados. Então, vou lhe dar um conselho. Em nome de Jesus. Aos dois. Nunca façam nada aqui dentro de casa. Nunca. Você sabe o nada que eu estou falando, você sabe? Pronto. Para eu não amaldiçoar até a última geração de vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso ir para o céu, irmãos. Aí eu tenho 2 crianças dentro de casa, crescendo, e vai ver o irmãozinho o quê? Namorando dentro do quarto e porta fechada. Na hora que eles crescerem, vão querer fazer o quê? No meio da sala. Se o irmão faz no quarto, a juventude vem mais atual. A juventude vai fazer filme no meio da sala. E parece, poxa, o cara é muito... Pra que isso? Pra que isso?
A gente ensinando o certo já dá um trabalho terrível. Imagine permitir a libertinagem ocorrer dentro da nossa casa. Eu ia conseguir chegar aqui para pregar o evangelho? Só se eu fosse canalha, que quer dar lição de moral em cima do altar, mas não tem o exercício da liderança nem da sua casa. E não há governante bom se ele não governar primeiro a sua casa. Se não governar a casa, não tem governo. Eu quero falar agora sobre todas as pessoas que fazem a igreja funcionar. E eu quero convocar você que faz a igreja funcionar, que são os remadores, a serem impulsionados nesses dias, a produzirem o que nunca produziram, a fluírem como nunca fluíram, em cada setor da igreja. Não tem como os ministérios fluírem se os respectivos líderes desses ministérios não serem exemplos. Inclusive, já vou falar publicamente aqui, se você tem um líder de algum ministério aqui, que ele quer lhe dar lição de moral, e você não vê ele cumprindo, pau nele. Pode chegar e me falar. Quer levar você a um sacrifício que ele não faz. Isso não é liderança, isso é pilantragem. E outra coisa, liderança, ela é coesa, ela é enquadrada, ela é submissa, para que assim a vontade de Deus possa se cumprir num todo da igreja. Não tem possibilidade de uma igreja fluir se no meio do corpo de Cristo tiverem pessoas que exerçam cargos em desacordo. Vai dar problema, porque isso vira feitiçaria. Então, o que é que está acontecendo nas igrejas? Um monte de feiticeiro dizendo que está remando, é 10 remando para frente, 5 para trás, ó. Aí quando o cara olha, ele fala, ó, quando tira o olho. Por quê? Não pense vocês que tem muito tíquico não, viu? No âmbito de cumprir e se expor publicamente. Eu já me deparei com muitas situações que na hora que precisa defender o modelo, defender a igreja, a pessoa diz assim, não, mas eu não quis criar choque. Tu já viu o evangelho sem criar choque? Tu já viu fazer omelete sem quebrar ovos? E por falar em ovos, o melhor ovos do Brasil é Almeida, entendeu? Glória a Deus. Fazer a propaganda, e lá tem os ovos Jumbo, o maior do Brasil. Vem com 2 ou 3 gemas, quem escolhe é o cliente. Enfim, você quer revolução sem exposição? Você quer que Deus conte a tua história, você vivendo, sendo e cumprindo a sua obrigação ministerial da forma que tem feito? Fazendo uma autoanálise, quem seria você nesses dias? Adepto à pregação verdadeira, que confronta, que leva o homem a ser reposicionado e que gera mudança. Ontem teve uma palestra maravilhosa aqui. Quero parabenizar o Ministério Ser Mulher, amém? Porque trouxe uma palestra com o nome da doutora mesmo? Doutora Juliana, abrilhantou também, em parceria com o NANC, que é o Núcleo de Apoio à Mulher Cristã. E eu fiquei feliz, porque nós como igreja, já estamos, lá na frente. Não aceitamos esse negócio de homem brutão. Sabe os homens que querem bater na mulher? Aqui não rola. Não rola, não vai rolar. Não, eu me descontrolei. Eu falei, eu também. Foi sem querer.
Entendeu? Foi sem querer. Agora, eu quero fazer uma observação. A igreja continua dependendo de Cristo. Não é de mecanismo da terra. Por que eu li o poder e a presença do Espírito Santo, poder de Deus, versus a presença atuante do Espírito Santo? Tu acha que um homem que tem poder de Deus e presença do Espírito Santo vai tocar na mulher dele? Então as igrejas estão colhendo da pregação frágil que tem dado. Não querem falar a verdade para os machões, porque tem medo dos machões saírem da igreja. E homem escuta o mesmo evangelho e a mulher o mesmo evangelho. Eu sei o que faz um homem que tem criação no mundo chegar na igreja e casar sem entender o que é princípio e propósito. Ele quer resolver tudo da forma dele, enquanto ele não deixa Deus reinar na vida dele. Constantemente ele vai ter momentos de guerra. Por exemplo, eu tive momentos de guerras extremas com a minha esposa no início do nosso casamento. E ela, meu irmão, era bruta, braba, eu também. O pau torava. É arco e flecha, de lá e para cá, ó. E o engraçado é que no momento das guerras, tanto o homem quanto a mulher esquece do juramento do altar. Só a morte separa, ou então quer antecipar a morte, né? Ou então se lembrou mais e diz, ó, já vou eliminar logo. Deixa eu te falar uma coisa. Até chegar à morte, ocorreram no mínimo 5 processos. E nenhum deles foi respeitado. A mulher tem que saber o limite e o homem tem que saber seus limites. Tem gente que não está pronto para casar. Tem homem que tem que ficar mesmo eunuco. Tem 3 tipos de eunuco, né? O que foi capado, o que foi nascido e o que decidiu ser por amor, né? Então é melhor nesses dias eleger alguns eunucos do que pegar um cidadão desse e deixar casar com alguém. Paulo diz o que, ó? Se eu fosse vocês, eu não casava. Mas vocês têm fogo. É isso que ele fala, dessa forma. Vocês têm fogo, não conseguem se controlar, não vivem sem homem, sem mulher. Então vocês escolham alguém para casar e cumpra seu ofício, honrando, amando, respeitando. Quanto às virgens, a Bíblia não condena nada, mas eu tenho um conselho. Paulo dizendo, meu conselho é que vocês, já sendo, nem conhecessem homem e mulher e vice-versa. O homem virgem e a mulher virgem não quisessem conta, separasse para o Senhor. Por que Paulo disse isso, nós não sabemos. Também não é da minha conta. Eu já casei, fiz um monte de filho, e sou marido de uma mulher só. E só a morte separa. Nem as flechas do início não separou a gente. Não é não? Meus irmãos, nós somos muito constrangidos quando a notícia sai do altar, que alguém do altar decidiu trair, enganar, mentir, matar e roubar, sim ou não? Tem gente que vai para ser Tíquico, mas não, quis ser quem? Quis ser visibilidade. Tem gente que é para ficar nos bastidores a vida toda. Serve muito melhor
Tem gente que vai ficar a vida inteira sendo quem vai ser o que vai interceder por uma igreja, por um pastor, por um líder. Já tem gente que vai viajar o mundo todo sendo líder de intercessão. Por exemplo, Ezenete, a autoridade de Deus sobre a vida dela é algo, uma patente que Deus confiou. Ela é intercessora, irmão. Ah, mas intercessor ninguém consegue ver, é só você virar Ezenete. Como assim? Não é virar de nome, é virar nas esferas espirituais, na mesma unção que está pairando sobre ela. Porque sacrificou, doeu, gemeu, e hoje é uma autoridade. Orando por presidente, orando pelas maiores autoridades do Brasil. Ah, mas eu sou intercessor, ninguém nunca me levou em lugar nenhum. Não posso fazer nada. O problema não está na intercessão, está em você. Interceda mais. Você está só para cumprir um ofício de 4 paredes? Ou você estabelece diante de Deus: Deus, eu sou intercessor, e através da minha intercessão todos os governos das trevas serão paralisados. Quando eu chegar num lugar, Deus, eu vou estar em um nível de sacrifício e de entrega tão grande perante o Senhor, que todas as esferas espirituais vão, e quando eu chegar vão reconhecer. Os maiores profetas nunca subiram em nenhum altar. Nunca. Você viu? Policarpo foi um bispo, correto? Da igreja primitiva. Paulo chama ele de quê? De Carpo. A gente leu aqui. E Carpo é brother, é militante. Diz assim, está no mesmo enquadramento. Pessoas iguais, está dizendo, pessoas que não se corromperam, pessoas que permaneceram, pessoas que toda vez que eu passei, primeira viagem missionária, estava cumprindo, segunda cumprindo, terceira cumprindo. E a gente aqui com 2 cultos está cansado. Com uma palavra difícil vai dizer: nossa, eu queria uma palavra hoje que o meu espírito tivesse mais calma. Ah, você quer calma? Calma é camomila. Você toma chá de camomila quando chegar em casa. Aqui você vai aprender princípios. Aqui você vai, a igreja, entenda. Meus irmãos, muita gente fala assim: a igreja é hospital. Imagina Jesus ouvindo isso. Jesus disse que Pedro, ele era o quê? Pedra. E sobre essa pedra ele estabeleceu um hospital. Não foi? Mas a gente trata a igreja como hospital. Por isso que está sempre gente doente o tempo todo, doído o tempo todo, magoado o tempo todo. Isso é hospital. Tu já viu hospital que não tem doente? Faliu. Hospital que não tem doente, faliu. Aqui é um centro de formação. Aqui a gente aprende um com o outro. Tem coisas em você que eu não vou gostar, e tem coisas em mim que você não vai gostar, mas a Bíblia manda eu aprender e respeitar, lhe amar, cuidar. Tem coisa que é de senso obrigatório ser mudado, mas tem coisa, Marcos, você vai morrer com isso, e não adianta o outro tentar te mudar. Agora, quando é que existe algo na minha vida que precisa ser mudado? Quando o evangelho é ameaçado. Quando eu boto o evangelho em risco, qualquer que seja a atitude que eu tenha, tem que ser parada, urgente. Agora, se a minha atitude é de defesa do evangelho, não adianta. Ah, mas a forma dele é defesa do evangelho. A causa é nobre. Eu estou defendendo o evangelho, e quando eu defendo o evangelho, eu defendo sua família, eu defendo tudo aquilo que Jesus morreu,
Eu defendo tudo aquilo que Jesus lutou. Eu defendo tudo aquilo que Jesus passou na terra para ressignificar. Eu ouvi uma mensagem e eu estava analisando, né? Estava mastigando ela. E agora eu cheguei na conclusão: pastor não gera ovelha mesmo, não. Pois isso me perturbou quando eu ouvi isso. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida das ovelhas. Quem é que gera ovelha? Outra ovelha. Sabe por que a igreja não multiplica? Porque as ovelhas que estão nas igrejas não estão sendo férteis, são infrutíferas, estão muito devocionadas ao seu eu, ao seu mudar, ao seu realizar, e esquece de produzir novas ovelhas. Quando você produz novas ovelhas, você sai de uma classificação X e vai para uma Y. Você vai para um outro lugar diante de Deus. Estatura do varão perfeito. Imagina você no meio da guerra, da tempestade, do maremoto, todo mundo correndo contra e você a favor da tempestade indo. Paulo fazia isso. Quer mais? E Tíquico, coitado, é quem ia atrás. Fazendo o quê? Remando, sem aparecer. Você só está ouvindo falar de Tíquico porque ele precisou substituir o filho na fé de Paulo, Timóteo, e ninguém nem sabe se deu tempo Timóteo chegar. Diga por quê? Porque ele pede a capa. E o pedir a capa, ainda que muita gente já fale, é porque estava frio, não. Talvez não deu nem tempo de chegar para fazer a última despedida. Nós queremos fazer a igreja nesses dias de um palco de visibilidade. E não é. A igreja é o maior, melhor e poderoso centro de treinamento. Como é que pode alguém que consegue ajuntar dentro de um local específico, área geográfica, a quantidade de gente que nós somos, com mentalidades distintas, e conseguir, além de conviver juntos, a cada dia produzirmos eficiência para Deus? Como é que Deus ele consegue fazer com que você, que podia estar na sua casa, decida vir assistir o culto, porque tem um propósito de redenção na pessoa de Jesus Cristo, que quer levantar você nesses dias? Não importa a função, não importa a condição, o importante é que Deus quer saber se você está disposto a remar. Remar dói, porque não vai vir um substituto. Não, é você. Então não dá tempo para você pecar. Não dá tempo para você dizer assim: poxa, hoje eu cansei. Pergunte a quem cansou aqui e foi dar uma passeada no mundo, quando voltou em casa, como foi que estava? O fogaréu, uma distraída. Não, é porque eu nunca conheci o mundo. Eu estava conversando com um menino jovem, que eu ouvi dizer, e eu confirmei com ele, falando: não, o mundo é muito bom. Aí eu falei com ele: quer dizer que o mundo é muito bom? Sabe o que ele me falou? Ele falou: o mundo é muito bom mesmo. Está vendo qual é o nosso modelo de percepção do que é bom? É o povo que saiu do Egito. Leite e mel não é bom.
Bom, sabe o que é? Cebola, pepino e alho. Pepino mesmo. Porque o que o povo gosta disso é pepino, cebola e alho. Quando você fala, vamos seguir para um lugar que tem leite e mel. Ah, mas é muito difícil. A caminhada sim. Mas na chegada a gente vai usufruir de todos os benefícios e das promessas. Paulo ele está dizendo assim: suporte bem, passe bem, lute mais, trabalhe o seu caráter, porque vão vir, é inevitável, vão vir os facilitadores da fé. Vão vir aqueles que vão dizer assim: ei, para que isso de estar na igreja todo dia? Você não tem vida, né? Você não tem vida. Quem era você, rapaz? Você está um zumbi da igreja. Eu não vejo você fazendo mais nada. Nem com as amigas você não sai. Nem com os amigos você não sai. Irmão, eu sei que você não bebe, mas senta com a gente lá, fica ali na mesa. A sua presença é agradável para nós. É, Lúcifer. Rapaz, você fica de boa, bate um papo com a gente, não vai beber nada. É o que o inferno faz. Por isso que você não se livra dos vícios. Por isso que quando o cara que é viciado em pornografia, ele briga com a esposa, qual é o primeiro remédio que o diabo manda? Abre na mente dele a ideia. Diz: ô, não brigue não. E não peque. Dentro de casa mesmo você pega e assiste um negócio. E está tudo bem, foi só você e você. Submundos criados das membresias cristãs, que eram para estar na igreja, já produzindo eficiência, como? Remando, mas não. Então é dando trabalho o tempo todo para os pastores. Por quê? Porque não querem aceitar a totalidade da pregação. Só querem aceitar aquilo que for conveniente. E quando a palavra for dura demais, pede licença, ó. Por quê? Eu não preciso me submeter a essas coisas. Jesus não morreu para eu estar sendo tão humilhado assim, não. Não. Foi mesmo. Jesus não morreu para tu ser humilhado, não. Jesus morreu para tu morrer também. Ele falou: ó, eu já mostrei como é que é. Quer vir após mim? Eu quero. Pronto, a minha cruz eu já carreguei. Pega de vocês. Cada um pega a sua cruz e você acreditou a vida inteira que Jesus já tinha carregado a sua cruz. Não foi? Só que não. Ele é a graça redentora. Agora, quem quer vir após Ele, assuma a responsabilidade. Tome a sua cruz. Negue-se. Tu sabe o que é uma pessoa abnegada? A sociedade vai dizer: rapaz, você morreu. Rapaz, ninguém te vê mais. Rapaz, o que foi que aconteceu com você? Você nem liga mais pra gente. Eu me neguei. Eu morri. Hã? Eu morri. O velho Carlos teve um funeral há muito tempo. E quem se dizia amigo nem foi. E agora quer o quê? Ressuscitar? O velho não ressuscita mais. E os que tiverem debaixo de uma responsabilidade, produzindo santidade, se necessário for morrer por essa causa, fiquem em paz. Vocês vão ressuscitar primeiro. Os que morrerem com Cristo,
defendendo os princípios e valores, serão os primeiros a ressuscitar, os que dormirem no Senhor. Então, a peleja, a luta, a guerra, fique em paz. Contente-se com o que há de vir e o que há de ser revelado. O Senhor há de manifestar nesses dias uma grande separação e também uma grande disposição. Quem é, vai ser separado, e quem não é, vai ser envergonhado, porque o Evangelho precisa separar a sociedade. O Evangelho precisa separar a sociedade, os que são e os que não são. Está tudo misturado, está tudo parecendo que é igual. Todo mundo agora conhece a sua religião, eu sou cristão. Mas cristão de quê? Não, de vez em quando eu assisto, ó. Você não vai na igreja não? Não, não preciso ir não, eu assisto daqui, ó. Porque não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Ou seja, eles estão dizendo, vocês são tudo besta que estão aqui sentados. E aquele idiota que está lá pregando também é outro. Porque não precisa de nada disso. Impactos revolucionários. Jesus, num templo ele ensina, não é assim? E na rua ele aplica. Mais uma vez, Jesus ele vai na sinagoga, e lá ele ensina, com a própria palavra, que os fariseus e os escribas utilizavam, para perverter os bons costumes. Na rua ele aplica quem ele é, e o que representa. A pergunta é, quando você sai da igreja, o que é que você tem aplicado? Você tem gerado o que na rua? O que você tem feito aí na rua? Quem é você? Acha que deveria estar em outro lugar? E aí não rema? Porque tem gente que é birrado. Por não estar acontecendo da forma que ele planeja, ele também deixa o barco afundar. Ai daqueles que Deus pegar disperso nesses dias. Deus chamou, produz eficiência. Deus chamou, faça o que tem que ser feito. Azeite é extraído no meio da dor. Azeite é extraído no meio da dor. Você quer um evangelho sem dor? Não existe, porque o evangelho tem peso de cruz. E não tem esse negócio de ser cristão sem produzir arrependimento. Você é qualquer tipo de coisa, não cristão com a unção cristocêntrica, que é Cristo no centro de todas as coisas. Não tem possibilidade de você escrever seu nome na história vivendo uma vida relapsa. Uma vida que não ora, uma vida que não jejua, uma vida que não se santifica. Na igreja dorme, mas chega em casa e ainda consegue ficar até 2 horas da manhã assistindo a série. É porque o culto é chato, porque sua mente está focada lá em outras coisas. Você só veio aqui para cumprir um papel, e doido para acabar, se bole para um lado, para o outro, se corta, não adianta. Quando acabar você vai. Toma a sua dose toda, quando acabar tu vaza. Só não diga que não ouviu. Hoje é uma noite de decisão na vida de alguns aqui. E essa semana ainda vai ter umas respostas. Para os bons e para os escondidos. Essa semana eu estou jejuando por isso. Eu estou clamando a Deus por isso. Faz a separação que o Senhor prometeu, Senhor, nesses dias. Traz culpa, traz vergonha, traz cura, traz restauração, traz tudo que o Senhor prometeu, sem tirar nada.
Assim como o Senhor tem antecipado os tempos, para que os escolhidos não se percam, faz da mesma forma, para que aqueles que estão camuflados, enganando dentro da igreja, sejam também conduzidos ao propiciatório. É uma palavra que talvez você não se programou, mas eu mesmo fiquei preocupado, porque tem um cidadão que eu tinha visto umas 3 vezes, por nome de Tíquico, e é o cara que é um amigo fiel de Paulo. Amigo fiel. É quem Paulo da cadeia mandava as cartas para resolver as coisas. Meu amigo fiel, cooperador idôneo. E você, quem é você? Pode mandar carta também para tu? Você seria quem nesses dias? Lá. Imagine o grau de dificuldade que era naquele tempo. O cara tinha que aguardar uma carta a chegar. E deixa a gente louco, espigão, sabe por quê? Porque o próprio Paulo está dizendo que o evangelho é poder. E para que as cartas? Níveis de mentalidade, Nilcinho. Tem gente que vai ter que ler. Tem outros que vão obedecer e vão viver. É um negócio doido, eu sei. A Bíblia deixa a gente pirado. E maravilhado também. Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo que as minhas pregações não foram manifestações de conhecimento humano. Eu sei que tem gente que não vai gostar. Não foram pregações para atingir e atacar a área psíquica emocional. As minhas pregações foram manifestação de poder e do Espírito. O que é que ele está dizendo? Uma vez pregado, você vai começar a viver. Uma vez se submetendo, está doendo agora, não está? Mas se você aceitar a palavra, obedecer a palavra, você vai viver o que ninguém viveu. É desse poder que ele está falando. Uma unção. Esses dias eu estava falando para Deus: Deus, o Senhor tem feito tanta cura nesse lugar, mas o povo, até para contar um testemunho, parece que tem dificuldade. É a ovelha que não fica prenha direito. As ovelhas não conseguem nem sequer chegar e dizer: ó, escuta, o que está acontecendo é isso, isso, isso e isso. Eu sei como eu cheguei, foi assim, assim, assim. E o resto, bota. Tem mais. Quer saber? Se eu cuido bem de você, eu não estou puxando o seu saco. Agora, se você cuida bem de mim, você está puxando o saco. E eu estou fazendo o que então? Puxando o saco de todo mundo? Por que isso? Porque me incomoda quando alguém sobe aqui e diz: ó, pense o que quiser, se é puxando o saco, eu não... Rapaz, quem recebeu bem-aventurança, meu irmão, não tem que justificar nada não. Se não valer para a maioria, vai valer para quem recebeu. E é o tempo todo esse negócio idiota, essa palhaçada. Ó, entendam como quiser. E como é? Será que não é você que ainda tem um pouco de doença também? Porque o nosso cuidado independe de reconhecimento. Porque o seu, para poder falar e dar uma honra, ser cheio de dedinho. Então eu sou o maior puxador de saco de Jesus. Não é isso? Tem lógica? Ou Jesus não é uma pessoa? Jesus é ou não é uma pessoa? Então eu estou puxando o saco dele? Que eu estou aqui defendendo ele, eu nunca vi ele. Ou você já viu? Nunca vi Jesus
mas sinto. Nunca vi o Espírito Santo, mas ele está dentro de mim. Mesmo porque se ele aparecer eu morro. Não tem como dois ficarem vivos. Ele sempre fica. Errou? Embaixo. Ele é eterno. Ele é ornado de glória. E a gente? Carne. Suscetível a erro, falha, engano ao sair do culto. Então entenda, tudo que foi pregado aqui, lá fora tem um ladrão da semente, se é que não já está atacando você agora, para que você não coloque em prática e se transforme em um servo fiel, para você ser uma coluna invisível. A parte boa da coluna invisível, o nome já diz, estou invisível. Coluna invisível faz o que quem quer se apresentar nunca fez, e na hora que precisa está ali disponível para invadir qualquer lugar, até as cadeias, para cumprir o ofício. Tíquico arrecadou todos os fundos e distribuiu com todas as igrejas necessárias naquele tempo, e não usurpou de nada. Por que ele não chegava sendo o cara nas igrejas? Porque quem está em ofício cumpre a determinação daquele que enviou. E é importante você chegar no lugar e dizer assim: ó, não sou eu não, viu? Eu vim aqui porque Paulo mandou. Eu vim aqui trazer o que Paulo mandou. Ah, mas não é você não? Quem está preso é Paulo. Eu só estou aqui porque essa graça toda que nós estamos vivendo é porque ele esteve disposto a ir para a cadeia e ter sua vida ceifada, para que hoje estivéssemos aqui. Então isso aqui que eu estou fazendo, nada é meu, é graça de Deus, é sacrifício antecipado de Jesus. Então você que está aqui, os tíquicos trabalhadores, é graça de Deus na sua vida. Feche os olhos, glorifica a Deus, glorifica a Deus e faz. Agora faça com excelência. Faça com excelência, obreiros. Faça com excelência, levitas. E aí, mais uma vez, já tem aqueles levitas assim: hoje eu estou só pela misericórdia. É muito fácil. Troca de lugar com quem está na cadeia, na asa. Fica lá e manda ele vir. Porque nós somos prisioneiros de Cristo. E com Cristo, esses homens, para poder até escrever o que nós estamos lendo hoje, Flávio, a maioria foi aonde? O tempo que sobrou foi dentro da prisão, então teve que escrever lá. Hoje você tem liberdade, você tem acesso, e ainda quer servir e seguir da sua forma. Se coloca de pé, por favor. Hoje eu pensei que eu teria uma das pregações mais românticas da minha vida. Diante de Deus, eu me preparei para isso. Sério, cheguei mais cedo aqui. Eu falei, hoje Deus vai... Eu estou apaixonado. Aí daqui a pouco a gente vai abrindo. E o pau tora. E corta primeiro o pregador, né? Que é para fazer efeito. Mas eu vi na pessoa de Tíquico, independente da situação que nós estivermos, temos que continuar produzindo para o Senhor. Independente das guerras que nós formos submetidos, temos que ter sã e plena consciência que o Senhor está vendo e contemplando tudo, e nada vai ficar em vão. Nada vai ficar em vão. O que fazem com você e o que você faz com alguém, nada vai ficar. Tudo vai ter resposta. Deus é um Deus específico, é um Deus pleno, é um Deus maravilhoso, é um Deus que está levantando nesses dias colunas visíveis e invisíveis. Eu gosto muito mais das invisíveis, estão mais protegidas. Fala-se pouco na Bíblia, mas Paulo não conseguiria chegar em 10 igrejas sem ele. Então Paulo
Paulo está na cadeia e tem alguém indo nos lugares que tem que ir, fazendo o que tem que fazer. E o bom é que você não foi para a vitrine, então você chega em qualquer lugar e dá os recados necessários e produz os resultados específicos. Levanta as suas duas mãos, por favor. Essa é uma palavra de despertamento. Feche seus olhos. Você está disposto a quê? Por amor do Evangelho. Você está disposto a quê? Você está disponível para quê? Que a gente canta muito, irmãos. Os louvores se multiplicam, mas fazer que é bom, misericórdia, parece que está empurrado de jegue. E o Senhor está buscando quem faz. O Senhor está buscando nesses dias quem está disposto a fazer. Tem muita gente sentada, Deus querendo que a igreja marche. As suas dores estão consumindo você, e o propósito está sendo deturpado na sua vida. Para de ser influenciado e prejudicado pelas suas dores. Olha para o alto, olha para Jesus e assuma a responsabilidade com a chamada que Ele lhe converteu e lhe convocou nesses dias. A chamada que Deus fez pulsar dentro de você. Ah, mas eu queria ser isso. Não, é o que Deus faz você pulsar. Eu queria ser um monte de coisa, mas eu não cresci, irmão. Então, cada um no seu quadrado. Minha altura é essa, mas meu nível de garra talvez tenha 10 vezes o meu tamanho. E tem muita gente assim também. Seja feliz com aquilo que Deus lhe confiou. Seja regozijado e completo com aquilo que Deus lhe entregou.